Oi, oi, você aí do outro lado. Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, seu podcast semanal com as melhores dicas literárias, indo de lançamentos até clássicos da literatura, dos quadrinhos e dos mangás, em 10 minutinhos ou mais. Então, gente, Feliz Natal, mais uma vez. Quer dizer, mais uma vez não, mais uma vez sim. Ano passado eu trouxe um quadrinho, né? E eu achei que seria interessante repetir a dose com outro quadrinho pro Natal de vocês. É, eu pensei muito sobre qual quadrinho eu traria, se eu traria alguma coisa mais apelativa para um público maior, mas eu acho que eu tenho uma opção muito melhor. Essa opção é justamente o tópico do nosso especial de Natal de hoje, que é um quadrinho escrito pela Hirumi Goto e desenhado pela Anne Shu. Ele foi traduzido pela Andressa Lelli. Ele saiu aqui no Brasil no final de abril, comecinho de maio, pela editora Conrad. E o nome desse quadrinho é Vida nas Sombras, ou Shadow Life. E sobre o que fala Vida nas Sombras, então. Ele conta a história da Kumiko. A Kumiko ela é uma senhorinha doce e gentil de 76 anos. E ela foi colocada em uma casa de repouso pelas filhas dela, mas esse não é o lugar onde ela quer estar. Então, um belo dia, ela decide tomar as rédeas da própria vida e fugir. E ela encontra um pequeno e aconchegante apartamento, mantendo a localização dele em segredo enquanto ela se comunica virtualmente com a filha mais velha dela. E tipo, agora comigo ela se diverte com os pequenos prazeres do cotidiano, sabe? O dia a dia dela basicamente, onde ela decora o quarto como ela quer, ela come tudo aquilo que ela tem vontade, e ela nada na piscina comunitária, ela conhece as pessoas, né? E isso aqui, porém, algo seguiu ela desde a antiga residência dela, a Sombra da Morte. E a divertida vida da Kumiko começa a ruir quando essa sombra se aproxima para recolhê-la. Dona de pensamentos rápidos e grande senso de humor, a viúva, com a ajuda de novos e velhos amigos, está preparada para lutar por sua vida. Mas por quanto tempo uma idosa pode frustrar o destino? Então, gente, esse quadrinho, esta graphic novel, esta novela gráfica é linda. Eu li esse quadrinho no meio do ano e eu simplesmente não deixei de pensar nele, mesmo depois de tanto tempo, porque eu considero esse quadrinho uma daquelas histórias atemporais, sabe? Ele tem uma carga dramática muito forte, ao mesmo tempo que ele tem um senso de humor muito particular, muito gostoso de acompanhar. A Kumiko é uma protagonista, e sim, gente, eu vou ficar trocando a pronúncia do nome dela, perdão. Eu vou chamar de Kumiko, acho que tá bom. A Kumiko é uma protagonista ótima, ela não é uma protagonista que você está acostumado a ver. É um detalhe que não é colocado na sinopse e... Ele é colocado na história, mas ele não é o ponto da história, é que ela é uma bissexual. Assumida, quer dizer, assumida não. Ela é assumida hoje em dia, mas tipo, antes ela não era. E a ex-namorada dela, que era uma enfermeira, tem um papel na história que eu achei muito interessante eles trazerem isso e também mostra como ela lida com a comunidade LGBT da época. Tipo, esse livro se passa entre 2009 e 2010 e foi algo que eu não esperava que ele tivesse essa carga dramática, né? Foi uma surpresa muito boa, fiquei muito feliz. E sendo sincero, acho que a maior força desse quadrinho tá tanto na protagonista quanto na arte. A arte, ela tem um traço, não é fofinho, mas é algo muito aconchegante. E acaba sendo muito importante porque é uma história sobre morte, é uma história sobre confrontar o fato de que uma hora você vai se despedir das pessoas que você ama, uma hora você não vai ter mais elas perto de ti. Como você vai lidar com isso? Como você vai lidar com o fato de que você não vai estar mais aqui? E além disso, como você vai lidar com o fato de que você quer continuar vivendo, mesmo quando tudo ao seu redor e quando o mundo diz que talvez tenha chegado a sua hora, mas quem te disse que é a sua hora? Quem te disse que você não pode só continuar, você não pode estar
aqui, presente, sabe? E isso eu acho que é uma mensagem muito forte. Geralmente, quando a gente tem essas histórias sobre envelhecimento, são sempre sobre como a pessoa precisa aceitar a própria mortalidade, sobre como ela precisa entender que o fim dela tá mais próximo que de todo mundo, que ela. Que é isso, sabe? Que não. Que acabou. E não é assim que funciona, saca? Tipo, a gente pode escolher, quando a gente tem motivação, quando a gente tem essa determinação, continuar. Mas a gente não pode simplesmente parar e desistir. E mostrar essa senhorinha de 76 anos tão determinada e tão apaixonada por viver, sabe? Ela me lembra aquele meme que era aquela página do Facebook, é o Eterno Verão, que é a vida de Eric Johnson. Salve, Eric Johnson. Ela tem basicamente essa energia, só que, obviamente, não do lado engraçado, mas do fato dela ser só muito teimosa e muito, muito legal de acompanhar. Eu gosto muito de como eles mostram as filhas dela, principalmente a filha mais velha, que claramente ela tá vindo de um lugar de amor, mas ela não consegue, tipo assim, entender a própria mãe. E o jeito como eles fazem isso é que parece que a mãe é uma adolescente revoltada e a filha é a mãe preocupada. Então eu gostei muito dessa vibe que a história assume de ser basicamente papéis invertidos, saca? Eu gostei, é um dos detalhes muito interessantes. A questão sobre a Sombra da Morte, eu pensei que seria uma metáfora, mas não é. E isso foi algo que eu também gostei, o fato de que a história ela assume um caráter sobrenatural e isso ao mesmo tempo que não é tão explorado quanto poderia ter sido explorado, eu acho que fica legal o jeito como a história aborda isso, sabe? Por causa que você tem literalmente uma manifestação física específica da morte e de espíritos, mas isso não impede o livro de ainda ser muito humano. Tipo, ao mesmo tempo que ali pelo terço final ele vai para uma escala cósmica mais grandiosa, o núcleo emocional dele ainda é muito particular. Ele é pequeno. E eu acho que isso engrandece a história ainda mais, porque qualquer pessoa que pode ler isso aqui pode ser tocado pela intimidade com que tu vê os personagens, com que tu vê as amizades que a Kumiko forja, a relação de afeto que ela tem com a ex-namorada dela, não de arrependimento, mas de gratidão por ter tido esse relacionamento na vida delas, que eu acho que é uma abordagem também muito legal, muito bonita. O jeito como a Kumiko ela desenvolve afeto por animais, pela própria casa, pelos próprios desejos, é muito, muito, muito bonito. Eu acho que a gente às vezes menospreza essas pequenas coisas. E o fato da história buscar mostrar isso, sabe? Tipo, eu acho que o nome do livro, pra mim, pelo menos, ele tem um significado muito grande além de ser só dela se escondendo, por exemplo, da sombra da morte. Mas é sobre que existe vida ali, sabe? Tipo, existe mais do que só esperar pelo fim inevitável. E eu acho que isso é uma mensagem que a gente não pode, tipo, esquecer. Enfim, eu amei esse quadrinho. A escrita da Hiromi Goto é muito gostosa. Ela sabe muito bem fazer ritmo da história. A história tá sempre progredindo. Nada fica parado. É, Eu fiquei muito feliz de ter lido esse quadrinho. Eu acho que foi uma das leituras mais especiais que eu fiz. Eu não pesquisei pra ver se vai ter uma adaptação. Eu não sei se eu quero que tenha uma adaptação. Mas se tivesse, eu ia achar muito legal se colocassem, sei lá, Michelle Yeoh. Talvez mudasse da personagem ser. Em vez de ser japonesa. Na verdade, aqui ela é. Ela é birracial, ela é canadense e japonesa. Mas seria interessante se eles trouxessem isso, até porque a própria história aborda o histórico entre o Japão e a China. E eu achei isso também uma coisa muito interessante de trazer pra história. Tipo, é um contexto histórico que a gente também não vê muito aí, e o fato do livro trazer isso, eu fiquei feliz, muito feliz. Cara, esse quadrinho, isso que é engraçado, esse é um quadrinho sobre morte, mas que talvez seja uma das leituras mais felizes que eu tive esse ano, porque ele tem essa coisa de determinação e de esperança que
tipo, não tem como tu não se contagiar, sabe? Não tem como tu não olhar e pensar, pô, eu quero encarar minha vida desse jeito, eu quero é, estar com as pessoas que eu amo. E apesar das dificuldades que eu passo, eu quero viver. Eu quero viver as pequenas coisas, eu quero sentir a brisa, eu quero lembrar de quem eu perdi, eu quero amar. E amar no sentido amplo, não no sentido de ser necessariamente um relacionamento. E cara, eu acho que pro Natal, assim, principalmente quando a gente pensa nesses últimos 2 anos de pandemia que a gente passou, tudo que aconteceu, a situação política do Brasil que tava. Não que não tenha mudado, mas a gente tá com essa esperança agora, né, de que em janeiro as coisas vão mudar. Eu acho que é bom de ter essa esperança, que apesar de tudo, há vida nas sombras. Existe luz na nossa escuridão. E por mais difíceis que sejam as coisas, a gente pode continuar. E se uma senhora teimosa de 76 anos consegue, você também consegue, sabe? Então eu achei esse quadrinho muito inspirador, muito divertido, muito lindo. Eu chorei no final dele, enfim. é, eu acho que não tem uma pedida melhor pra esse fim de ano do que Vida nas Sombras. Eu recomendo, bonita. E eu sinto que vale muito a pena. E se você quiser investir nesse quadrinho, eu acho que é a melhor coisa que você pode fazer. Bom, galera, esse foi o nosso especial de Natal. Eu estou muito feliz de ter mais um ano aqui com vocês. O podcast vai passar por algumas mudanças logo logo, que vocês vão saber. Mas eu gostaria de agradecer de novo a minha audiência, a todo mundo que tem acompanhado. Vocês são a melhor parte desse processo inteiro. Eu sou muito grato de ter tantas pessoas boas na minha vida. E é bom ler às vezes uma coisa que te lembre disso. Meu nome é Lucas Mendes, esse foi o Pendurado na Estante. E Feliz Natal, galera. Feliz Natal.